Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Direito Especial. Curatela, você sabe o que é? Quando é que é cabível a curatela para a pessoa com TEA? Os pais devem fazer a curatela da pessoa com TEA quando eles completam 18 anos? O que você acha? Bom, para você entender o que é curatela, primeiro você tem que entender o que é poder familiar. Poder familiar é a responsabilidade que os pais exercem sobre as decisões dos filhos até que eles completem a maioridade. O poder familiar, então, é o que dá direito a você pai, a você mãe, de tomar decisões no lugar do seu filho. De dar a palavra final sobre todas as questões. Que escola que vai matricular, que hora que pode sair, com quem que vai ficar, o que é que vai estudar, qual vai ser a dieta, o que é que vai ter no almoço, o que é que vai ter na janta, onde é que você pode ir, onde é que você não pode ir. Isso tudo decorre do poder familiar, que é um poder automático. Se o seu filho é menor de idade, está presente o poder familiar, que é a autoridade que os pais exercem sobre os filhos e o direito deles em dar a última palavra sobre todas as decisões que afetam os filhos. Como dito, o poder familiar termina aos 18 anos. A partir dos 18 anos, a sociedade e os órgãos públicos, de um modo geral, passam a presumir que a pessoa, por ter completado 18 anos, é maior e capaz. É maior e capaz. É capaz de se responsabilizar pelos seus atos, é capaz de praticar todos os atos da vida civil, é capaz de representar a si mesmo em todo lado, tanto perante a iniciativa privada quanto ao poder público. Para falar sobre curatela, também é importante conceituar tutela. O que é a tutela? A tutela é um instituto jurídico parecido com o poder familiar. A tutela se aplica a menores de idade, pessoas que ainda não completaram 18 anos, que não têm, por qualquer razão, os representantes legais, naturais, no exercício do poder familiar. Por exemplo, menores cujos pais estejam desaparecidos, ausentes. Menores cujos pais tenham sido, por qualquer motivo, destituídos do poder familiar, órfãos. Nesses casos, o Poder Judiciário irá nomear um tutor para esse menor, porque é sempre necessária a presença de uma pessoa responsável para decidir os atos da vida civil em lugar do menor, que a lei presume que não tem as plenas capacidades de gerir a sua vida. Então, você está enrolando, Lúcio. O que é curatela? Curatela é uma tutela de adulto. Quando a pessoa que tem mais de 18 anos, por qualquer razão, não é capaz de deliberar com plenitude, com segurança, com confiança sobre os atos da vida civil, alguém deve tomar essas decisões em seu lugar. Então, a curatela, assim como a tutela, é judicial. Veja bem a diferença. O poder familiar é uma autoridade natural, a lei já presume. É seu filho, você já exerce o poder familiar. A tutela não, depende de uma decisão judicial. A curatela, a mesma coisa. Não existe curatela sem decisão judicial. Então, a curatela é a autorização judicial para que uma pessoa adulta represente outra pessoa adulta na tomada de decisões para a vida civil. Então, existem duas incapacidades para a vida civil. Tanto o poder familiar quanto a tutela e a curatela decorrem da incapacidade para a tomada de decisões para a vida civil. Há incapacidade em razão da idade e há incapacidades que decorrem de outras condições que interfiram no juízo crítico, no consentimento e na tomada de decisões. As incapacidades, elas podem ser relativas ou absolutas. Por exemplo, em relação aos menores, eles são absolutamente incapazes até completarem 16 anos.
Ou seja, eles não podem tomar nenhuma decisão se não representados pelos pais. Depois que completam 16 anos, e com mais de 16 e menos de 18, eles são menores relativamente incapazes. Ou seja, a incapacidade aqui não é mais absoluta. Enquanto o menor de 16 anos ele precisa ser representado pelos pais, aquele que tem mais de 16 anos precisa ser somente assistido pelos pais, o que já significa uma diferença. E a pessoa com TEA, adulta, ela é incapaz? Se for incapaz, é absolutamente incapaz ou é relativamente incapaz? Essa é mais uma das perguntas que, no caso do autismo, a gente responde: depende. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência causou uma verdadeira revolução na teoria das capacidades do direito brasileiro, criando normas especiais de especial aplicação para as pessoas com deficiência. Emerge dessas inovações do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que, em regra, a pessoa com deficiência não é absolutamente incapaz, nem relativamente incapaz, mas plenamente capaz. Essa é a presunção que emerge do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Em regra, ele é capaz, a pessoa com deficiência é capaz. Essa é a presunção. Até que se prove o contrário, a pessoa com deficiência é capaz. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, porque para decidir se a pessoa com TEA, que tem mais de 18 anos, precisa ou não de uma curatela, nós precisamos fazer esse juízo de particularidade em relação àquela pessoa em específico. Então, para as conclusões e utilidade desse vídeo, nós precisamos saber se a intervenção dos pais ou dos responsáveis na vida da pessoa com TEA a partir dos 18 anos, através da curatela, atende ou não a melhor necessidade, o melhor interesse dessa pessoa com TEA. E já que nesse vídeo nós estamos falando sobre a capacidade das pessoas, eu queria dizer que a capacidade de lutar pelos nossos direitos, ela decorre principalmente do conhecimento desses direitos. Não há como lutar pelos direitos se você não sabe que eles existem. Portanto, se você gosta dos temas aos quais se dedica esse canal, não custa nada, é muito rápido, não precisa preencher formulário. Clique em inscrever-se. Clique também no sininho para você ser notificado toda vez que a gente produzir um novo vídeo. E um novo vídeo sempre fala sobre um novo direito. Aguarde até o final, dê um joinha se gostar, se achar útil o vídeo, compartilhe com outras pessoas que, como você, possam ter interesse nesse assunto. Isso ajuda muito o canal. Na curatela, que está prevista na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o fato de o juiz declarar essa autorização judicial para que alguém tome a decisão no lugar da pessoa com deficiência não afeta outras áreas da vida da pessoa com deficiência, senão a área negocial, a área que diz respeito a direitos patrimoniais. Então, as coisas mais íntimas da pessoa com TEA, por exemplo, como a liberdade reprodutiva, a liberdade sexual, a decisão sobre o amor, sobre o namoro, sobre a religião, sobre as coisas que gosta, não são e não podem ser afetadas pela curatela. E aí você pode dizer, mas e se o juiz quiser aplicar a curatela do Código Civil e não a curatela da lei especial da pessoa com deficiência? Bem, se o juiz quiser aplicar a curatela total, que interdita a pessoa com deficiência e tira dela qualquer decisão sobre a própria vida, tal e qual previsto no Código Civil, o juiz naturalmente precisará fundamentar essa decisão, a explicar quais as razões pelas quais a tutela prevista na Lei Brasileira de Inclusão não serve para aquele caso, porque que naquele caso é necessário tirar da pessoa com deficiência toda e qualquer decisão sobre a vida. Mas, de antemão, eu lembro que no Brasil, a doutrina da hierarquia de aplicação de normas mais aceita entre os operadores do direito é a teoria de que
havendo duas normas de igual valor, de igual hierarquia legislativa, concorrendo pela aplicação no caso concreto, prevalecerá a lei especial sobre a lei geral. O Código Civil é uma norma genérica, geral, e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é um microsistema dirigido a um público em específico, para tutelar os direitos de um público específico. Então, se a lei especial, prepondera a sua aplicação sobre a lei geral. Agora, para você decidir se o seu filho com TEA, por exemplo, aos 18 anos, deve ser curatelado, por assim dizer, há que se fazer um juízo, uma avaliação da situação concreta, tendente a aferir o nível e o grau de TEA, as condições pessoais, principalmente quanto à capacidade de comunicação. A capacidade de comunicação aqui no sentido de manifestar a vontade, de interagir com outras pessoas, com outros grupos, no sentido de negociar, de fazer um negócio. Essa pessoa com TEA tem essa capacidade de comunicação para realizar um negócio? Essa pessoa com TEA tem compreensão da realidade de uma interação negocial? O que isso significa em termos de responsabilidade, compromisso, risco? Essa pessoa com TEA tem consciência da responsabilidade sobre os próprios atos, as consequências, e sabe manifestar a sua vontade apropriadamente? Feito esse juízo de avaliação sobre essas competências e capacidades para tomar decisões atinentes a patrimônio e a negócios na vida civil, você decide se é necessário ou não a curatela para atender o melhor interesse da pessoa com TEA, porque a curatela ela foi feita não para suprimir a vontade, ela é um dispositivo legal que não foi feito para suprimir a vontade da pessoa curatelada, ela não foi feita para oprimir a pessoa curatelada, mas para ajudá-la, para auxiliá-la. É pelo bem da pessoa curatelada que se institui a curatela, que é uma autorização judicial para que outra pessoa tome decisões da vida civil no lugar da pessoa curatelada. O que é curatela? Curatela é um processo. É um processo em que a pessoa legitimada, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um parente próximo, uma pessoa que demonstra ao juiz ali qual é o interesse que você tem de estar curatelando a pessoa, de estar... por que você quer ser o curador daquela pessoa? Qual é o vínculo efetivo que você tem com aquela pessoa? Você tem que demonstrar isso na ação de curatela. É um processo em que essa pessoa legitimada pede ao juiz para que o juiz conceda a ele uma autorização para representar outra pessoa adulta em razão de certas condições pessoais que possam dificultar ou impossibilitar as boas decisões da vida civil. Feita essa petição inicial de curatela, o juiz vai avaliar, o juiz vai marcar uma audiência, o juiz vai ouvir ou vai mandar fazer uma avaliação da pessoa que se pretende curatelar, para ver se realmente essa pessoa tem que ser curatelada mesmo, ou se ela tem, enfim, a capacidade para os atos da vida civil. O juiz, para decidir isso, se vai autorizar que outra pessoa decida no lugar de alguém, naturalmente vai ter que saber se essa pessoa padece mesmo de um problema que enseje essa intervenção de uma outra pessoa na sua vida. Depois que o juiz realiza esse exame preliminar, o juiz concede, é costume conceder, a curatela provisória. Aí tem um termo de curatela que a pessoa que é o curador, que passa então autorizado judicialmente a decidir no lugar do curatelado, carrega consigo e apresenta, e esse documento tem valor perante terceiros, estabelecimentos comerciais, com terceiros para realizar negócios, compras e vendas, no banco, nos órgãos públicos, em todo lugar, esse termo de curatela tem o valor de uma procuração pública, é como se fosse uma procuração pública. Mas como a pessoa com deficiência não tem a capacidade de conceder um mandato, um instrumento público de mandato, e essa incapacidade do consentimento é suprida pelo juiz na ação de curatela. Na ação de curatela, em relação à administração do patrimônio do curatelado,
o curador tem que prestar contas. O juiz exige, geralmente na decisão que concede a curatela provisória, o juiz indica prazos intermitentes em que a pessoa que é o curador tem que prestar contas dos gastos, das despesas que realizou. É tudo preto no branco, não é uma coisa assim aleatória. Se você é curador de alguém e é responsável pelas decisões dessa pessoa, inclusive as decisões patrimoniais e financeiras, você tem que exercer essa curadoria sempre no interesse dessa pessoa. Você não pode causar prejuízo e deve prestar contas de tudo o que efetuar de gastos e despesas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe para outras pessoas que, como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até a próxima.